Ouse jogar grande quando todos estão com medo. Cada geração recebe um único momento capaz de mudar completamente o seu destino. Mas esse momento nunca surge em tempos de tranquilidade. Ele sempre vem disfarçado de caos, crise e gritos de pânico. Em 2025, um terremoto financeiro está se espalhando silenciosamente pelo mundo. A inflação segue alta. Títulos do governo dos Estados Unidos vencem em escala histórica. O mercado imobiliário está congelado. Pequenas empresas entram em falência e abandonam o mercado. E, acima de tudo, uma sensação profunda de medo se espalha globalmente. Ligue as notícias e você ouve previsões de recessão. Role as redes sociais e vê liquidações, fugas e fechamentos. Todo o ambiente financeiro se transforma em um cinza espesso de ansiedade e impotência. Mas a história nunca favoreceu aqueles que esperam. A riqueza nunca pertence aos que tremem e se escondem nas sombras enquanto todos se retraem pelo medo. É exatamente nesse momento que aqueles com coragem avançam e assumem o controle. Olhe para Donald Trump, um empresário que já esteve à beira da falência, justamente no período mais grave da crise de Nova York, quando todos os grandes jogadores do setor imobiliário fugiam. Trump caçava imóveis subvalorizados, os revitalizava e construía um império grandioso. Trump não via apenas ruínas, ele enxergava além delas, percebendo oportunidades que outros nem ousavam imaginar. E agora a pergunta é sua: você vai tremer e esperar por um milagre? Ou vai caminhar contra a multidão e transformar o caos na grande oportunidade da sua vida? Se você quer se tornar um vencedor, fique comigo no podcast de hoje, porque o que vou compartilhar com você pode ser a chave decisiva para mudar o rumo da sua vida neste momento histórico. Não se esqueça de se inscrever em O Que Ninguém Te Conta para acompanhar os próximos episódios. Bem-vindo ao O Que Ninguém Te Conta, onde revelamos verdades que a sociedade prefere esconder. New York. Nos anos 1970, a cidade mais glamourosa dos Estados Unidos estava afundada em dívidas, recessão e caos. O crime se espalhava, o mercado imobiliário colapsava. Grandes corporações e investidores experientes fugiam em massa dessa cidade em decadência. Todos queriam sair, ninguém ousava ficar, exceto uma pessoa: Donald Trump. Enquanto todos viam prédios abandonados, deteriorados e sem valor, Trump enxergava potencial puro. Onde o mundo via destruição e desespero, ele via a chance de criar o seu próprio império. Um de seus negócios mais famosos foi o Hotel Commodore, localizado ao lado da Grand Central Station, um edifício envelhecido, quase transformado em ruína. Todos o ignoraram. Todos, menos Trump. Ele persistiu em negociações, construiu alianças com grandes grupos, articulou apoio político e, por fim, adquiriu o Hotel Commodore por um preço surpreendentemente baixo, junto com incentivos fiscais raros na história de Nova York. Trump não comprou apenas um prédio, ele comprou o futuro. Após a renovação, o Hotel Commodore renasceu como Grand Hyatt e se tornou um símbolo da revitalização da cidade. Ao mesmo tempo, o império imobiliário de Trump começou a crescer rapidamente. Então, o que fez a diferença? Enquanto o mercado entrava em pânico, Trump agia com calma. Enquanto todos fugiam, ele avançava. Enquanto outros viam risco, ele via recompensa. E isso não aconteceu apenas uma vez. No início dos anos 1990, o mercado imobiliário dos Estados Unidos entrou em colapso novamente. A bolha de dívidas estourou. Grandes magnatas do setor quebraram. Mais uma vez, Trump quase perdeu tudo. Mas em vez de cair, ele reestruturou seus ativos, renegociou com os bancos e, mais uma vez, usou a crise como alavanca para expandir seu poder. Depois veio 2008. Quando o mundo foi abalado pela maior crise financeira da história moderna, Trump não entrou em pânico. Ele declarou publicamente: "Espero que o mercado imobiliário desmorone. Assim, eu comprarei tudo." E foi exatamente isso que ele fez. Quando todos entram em pânico e vendem, Trump compra em silêncio. Quando os outros desistem, ele continua construindo. Essa ousadia não apenas lhe rendeu bilhões de dólares, ela transformou Donald Trump em um símbolo vivo da mentalidade de ser ganancioso quando os outros estão com medo. Trump não tem superpoderes.
Ele não foi abençoado com um talento extraordinário. O que ele tem é simplesmente a coragem de agir quando os outros ficam paralisados pelo medo. Guarde esta lição: as oportunidades não desaparecem em uma crise. Elas apenas mudam de mãos, das mãos de quem treme para as mãos de quem tem coragem de avançar. E a pergunta para você hoje é esta: você vai deixar esta oportunidade única escorregar pelos seus dedos ou vai agarrá-la do mesmo jeito que Donald Trump fez? Em 2025, todo o sistema econômico global está entrando em uma fase que ninguém ousa nomear. Ninguém declara oficialmente que a recessão chegou, mas todo mundo sente isso se infiltrando em cada fluxo de dinheiro, em cada número, em cada respiração do mercado. A inflação continua alta. Bancos centrais ao redor do mundo ainda não conseguem cortar os juros por causa do peso crescente da dívida pública e do enfraquecimento das moedas. Títulos do governo dos Estados Unidos vencem em uma escala sem precedentes, pressionando os orçamentos e abalando a confiança dos investidores. As bolsas oscilam violentamente. O mercado imobiliário está praticamente congelado. O consumo desacelera. Os gastos são cortados em todas as camadas da sociedade. Em muitas economias pelo mundo, inúmeras pequenas e médias empresas já não conseguem se manter de pé. Lojas, fábricas e redes de serviços são forçadas a reduzir operações ou a fechar temporariamente. Investidores individuais despejam ativos, tiram dinheiro dos mercados e esperam. Ninguém se atreve a comprar e ninguém se atreve a expandir. Todo mundo prende a respiração. Mas você sabe qual é a parte mais assustadora? Não são os indicadores econômicos. Não é o preço do ouro ou a taxa de juros. O mais assustador é a confiança da sociedade e a sua própria. No fundo, quase todo o valor dos ativos no mundo é sustentado pela crença. Quando os grandes players despejam grandes volumes, os pequenos investidores entram em pânico e vendem junto, derrubando os preços. Por outro lado, quando as pessoas correm para o mesmo ativo, o preço pode subir como uma miragem. Por isso, o valor de qualquer ativo depende, no fim, de quantas pessoas o possuem e acreditam nele. É por isso que todos os números na tela são, em grande parte, uma ilusão. A única coisa realmente concreta é a psicologia humana. E o mais perigoso de tudo é que você segue a multidão. Se você segue a multidão, você sempre chega atrasado. Vá contra a multidão. Mas lembre-se, vá contra ela com cálculo, com pesquisa e com estratégia. Você já pensou em colocar dinheiro em uma oportunidade promissora, mas desistiu porque parecia incerto? Você está segurando caixa, parado, esperando que as coisas melhorem sozinhas? Se sim, você é como a maioria das pessoas. Elas estão à margem, observando, esperando e deixando as oportunidades escaparem dia após dia. Mas você se lembra do que vimos antes? Em 2008, o mercado de ações dos Estados Unidos caiu quase 40%. Todo mundo dizia que tinha acabado, mas apenas 2 anos depois, o mercado se recuperou mais de 60%. E quem comprou naquele momento, ensanguentado, multiplicou seu patrimônio muitas vezes. E não foi só nos Estados Unidos. Depois do colapso de 2008, muitos mercados pelo mundo viveram ciclos de recuperação intensos em pouco tempo. Quem teve coragem de comprar enquanto a multidão vendia, mudou completamente de posição em apenas um ciclo. Está vendo? O medo da multidão é um ativo escondido para quem sabe enxergar. E agora, a crise de 2025 abre uma nova porta. Mais uma vez, a oportunidade muda de mãos em silêncio. Você vai deixar isso passar ou vai agir? Em toda crise, as pessoas fazem a mesma pergunta: como saber qual é o momento certo para agir? E a resposta é simples: não existe momento perfeito. Existe apenas o momento em que você é forte o bastante para decidir. Donald Trump não esperou Nova York se recuperar para investir no Hotel Commodore. Ele entrou quando a cidade ainda estava soterrada em dívidas e escuridão. Se ele tivesse esperado até tudo parecer estável, a oportunidade teria sumido há muito tempo. Então, que tipo de mentalidade permitiu que Trump agisse quando todos estavam com medo? Essa mentalidade se resume em 4 princípios imutáveis. Primeiro, pensamento contrarian. Quando a multidão está apavorada e vendendo, quando as notícias estão dominadas por manchetes sombrias,
É exatamente aí que você precisa estar mais calmo. Em vez de perguntar o que todo mundo está fazendo, pergunte onde o valor real está sendo precificado errado. Nem a pessoa mais rica do mundo vence se viver correndo atrás da multidão. Mas quem entende a psicologia de manada transforma o medo coletivo em oportunidade pessoal. Segundo, olhar para o valor essencial e não para a superfície. Um imóvel baratíssimo pode ser ouro puro se estiver em um ponto estratégico. Uma empresa em queda pode ser uma oportunidade rara se o produto e o time ainda forem fortes. Trump podia ver um hotel em ruínas, mas não se prendia às paredes rachadas ou aos tapetes rasgados. Ele via um local insubstituível ao lado da Grand Central. Em tempos de caos, não se fixe na imagem da superfície. Examine as bases do valor. Terceiro, controlar o medo com dados e planejamento. Jogar grande não significa agir às cegas. Trump não entrou no negócio do Commodore por emoção. Ele negociou incentivos fiscais. Ele buscou parceiros financeiros. Ele construiu cenários para antecipar os riscos. E você também deve fazer isso. Não haja por impulso. Reúna dados, analise riscos, prepare um plano B, um plano C. Com preparo, o medo vira prudência lúcida. Sem preparo, o medo transforma você em alguém que desiste. Quarto, manter uma visão de longo prazo acima do presente. Se você olha apenas para hoje, tudo parece estar desmoronando. Mas se você olha 5 anos à frente, começa a ver oportunidades de reconstrução. Trump não construiu o Grand Hyatt para vender rápido e lucrar no curto prazo. Ele construiu aquilo como uma plataforma para todo o seu império imobiliário. Da mesma forma, quando você investe ou expande em uma crise, não foque apenas no ganho imediato. Imagine onde a sua criação estará quando a tempestade passar. A visão é a arma mais poderosa contra o medo. Em resumo, a mentalidade de jogar grande é construída sobre ir contra a multidão, manter-se ancorado no valor real, controlar riscos por meio da preparação e manter sempre uma visão de longo prazo. Esse é o mapa mental que todo empreendedor e investidor precisa internalizar para sobreviver e crescer em tempos sombrios. Mas a mentalidade certa, por si só, ainda não é suficiente. Em tempos de caos, quem age mais rápido é quem vence. E a seguir estão 3 estratégias práticas usadas por mentes construtoras de riqueza como Donald Trump. Estratégias que você pode aplicar a partir de hoje. Primeiro, buscar ativamente ativos subvalorizados. Quando os mercados entram em pânico, os preços dos ativos costumam ser empurrados para muito abaixo do seu valor real. E isso é exatamente a oportunidade. Se você é empreendedor, fique atento a espaços comerciais, fábricas e lojas sendo alugados ou transferidos a preços reduzidos. Se você é investidor, procure empresas sólidas, cujas ações estão sendo vendidas apenas por causa da psicologia de manada. Lembre-se, preço baixo não significa baixa qualidade. Muitas vezes, o preço baixo é apenas o reflexo do medo, e quem sabe caçar em meio ao medo é quem colhe mais quando o mercado se recupera. Segundo, expandir participação de mercado enquanto os concorrentes recuam. Em uma crise, muitas empresas cortam orçamentos, reduzem publicidade e se retiram do mercado. E é exatamente nesse momento que você precisa avançar. Com menos concorrentes, o custo de aquisição de clientes diminui. Quando os clientes têm menos opções, as marcas que mantêm presença conquistam confiança. Se surgir a oportunidade, negocie com ousadia a aquisição de concorrentes menores que estejam em dificuldade. Requalifique equipes, atualize produtos, melhore processos, adote novas tecnologias. Esses investimentos não trazem retorno imediato, mas quando a tempestade passa, as empresas mais fortes, flexíveis e modernas assumem a liderança. Aprenda com a Amazon. No início dos anos 2000, quando centenas de empresas de tecnologia quebraram, a Amazon não recuou. Ela continuou investindo em infraestrutura, expandindo sua logística e, assim, se transformou em um gigante global. Terceiro, gerenciar riscos por meio do fluxo de caixa e de planos de contingência. Jogar grande não significa apostar tudo. Mantenha sempre reservas de caixa suficientes para pelo menos 6 meses de operação. Prepare-se para o pior cenário.
queda de 50% na receita, mercados congelados, parceiros quebrando e outros choques. Quando você se prepara para o pior, não é pego de surpresa. Você age de forma proativa, em vez de reagir de maneira defensiva. Aprenda com Donald Trump. Ele não comprou o Grand Hyatt com fé cega. Ele contou com parceiros financeiros sólidos. Conseguiu incentivos fiscais das autoridades da cidade e tinha um plano de reestruturação pronto caso o mercado piorasse. A lição é clara: assuma riscos, mas sempre mantenha uma rota de saída segura. Em resumo, agir em uma crise não significa avançar de olhos fechados. Significa dar passos rápidos, firmes e calculados, baseados em uma preparação cuidadosa. Quem age corretamente quando os outros estão paralisados será quem liderará o jogo quando a tempestade passar. Mas nenhuma teoria, por melhor que seja, vale muito sem provas reais. Por isso, vamos olhar exemplos vivos de pessoas e empresas que ousaram agir quando o mundo recuou e tiveram sucesso extraordinário. Primeiro, Warren Buffett, o maior exemplo de ser ganancioso quando os outros estão com medo. Em 2008, quando Wall Street entrou em pânico, quando bancos desmoronavam um após o outro, quando o mercado de ações dos Estados Unidos despencava, ninguém se atrevia a investir. Ninguém, exceto uma pessoa. Warren Buffett investiu 5 bilhões de dólares no Goldman Sachs, no momento em que o mercado acreditava que o banco estava à beira da falência. Ele também comprou grandes participações no Bank of America, enquanto todos vendiam por medo. Apenas alguns anos depois, quando a crise passou, esses investimentos renderam bilhões de dólares em lucro para Berkshire Hathaway. Buffett disse certa vez: tenha medo quando os outros são gananciosos, e seja ganancioso quando os outros têm medo. E ele não apenas disse isso, ele agiu e venceu. Segundo, Airbnb e Uber, filhos nascidos da crise. Em 2008 a 2009, enquanto a economia global mergulhava em uma recessão profunda, dois nomes pequenos surgiram pela primeira vez: Airbnb e Uber. Quando o mercado de trabalho congelou e as pessoas precisavam de renda extra, o Airbnb ofereceu uma forma de ganhar dinheiro com quartos vazios. Quando os táxis tradicionais eram caóticos e ineficientes, o Uber apresentou uma alternativa simples, conveniente e transparente. Ninguém acreditava que esses modelos inovadores sobreviveriam a uma crise. Mas foi exatamente o caos que criou as condições ideais para que essas startups jovens transformassem hábitos de consumo no mundo inteiro. Hoje, ambas se tornaram empresas avaliadas em dezenas de bilhões de dólares. Terceiro, pequenas empresas ao redor do mundo que se adaptaram com velocidade impressionante em crises recentes. Quando a pandemia estourou, milhões de empresas fecharam, milhões de pessoas perderam seus empregos e os mercados praticamente congelaram. Ainda assim, no olho do furacão, um pequeno grupo agiu de forma diferente. Alguns migraram para o comércio online para manter o fluxo de caixa. Outros adaptaram produtos para atender novas necessidades da sociedade. Outros levaram seus modelos de negócio totalmente para o ambiente digital e expandiram além das fronteiras. Essas pessoas não são mais especiais do que você. Elas diferem em apenas um ponto: elas agiram quando os outros estavam com medo. Esses exemplos não são coincidência. Eles provam uma regra imutável. Em qualquer crise, sempre existem vencedores, se forem lúcidos e corajosos o suficiente. A história nunca faltou oportunidades. O que sempre falta são pessoas capazes de reconhecer oportunidades quando elas vêm disfarçadas de desastre. E você está vivendo exatamente esse tipo de momento. Um tempo que não pertence aos indecisos, mas àqueles que agem antes que a multidão entenda o que está acontecendo. Crise não é uma maldição. Crise é um teste. Ela testa a visão, testa a coragem e, acima de tudo, classifica as pessoas. Quem ficará à margem? E quem dará o passo à frente para mudar o jogo? Donald Trump transformou anos de caos na base de seu império. Warren Buffett ganhou bilhões no coração da tempestade financeira. Airbnb, Uber e centenas de outras grandes empresas nasceram das cinzas da crise. Então a pergunta final para você é: você vai escolher ser um observador ou um agente da mudança? Vai esperar com medo ou avançar com coragem?
A oportunidade está aqui. Ela não faz barulho, não se exibe. Ela se esconde sob camadas de dúvida, ansiedade e notícias negativas diárias. Apenas os mais lúcidos conseguem vê-la, e apenas os mais decididos conseguem aproveitá-la. Agora, escolha uma ação concreta. Por fim, desejo que você mantenha a fé em meio à tempestade. Preserve uma visão de longo prazo em tempos de incerteza e tenha coragem para avançar enquanto o resto do mundo ainda treme de medo. Haja. Transforme a tempestade de hoje no alicerce da glória de amanhã.